Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar em programação preditiva? Isso aí é muito importante você conhecer isso hoje, porque hoje, mais do que nunca, o pessoal está falando antes as coisas que vão acontecer, antes mesmo que elas aconteçam. E você pergunta, qual seria o benefício do sistema falar o que ele vai fazer no futuro antes disso acontecer, uma vez que poderia dar tempo para as pessoas se prepararem ou se protegerem, né? Então, a gente vai prestar muita atenção o que tem de relação entre programação preditiva, propaganda e os tempos de crise que temos vivido. No meio de uma disputa de narrativas mais forte do que nunca, Hollywood, inclusive, agora começa a ser o novo campo de batalha, ok? Antes de entrar no assunto, gostaria de convidá-los para estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo. A gente vai ter ali estudos de assuntos muito importantes, muito pertinentes para o que a gente está vivendo hoje. E além disso, você vai ter 3 grandes blocos de estudo. O primeiro grande bloco de estudo é a questão da estrutura, né, de poder, dos jogos de poder, além das estratégias bélicas que estão sendo usadas e descortinadas diante dos nossos olhos. No segundo grupo de estudos, a gente tem a questão do cenário espiritual do fim dos tempos e como você pode se preparar para ele. No terceiro grande bloco de estudo, nós temos a questão da educação financeira e como você se organiza para transitar nesses caminhos tortuosos, nesses mares revoltos aí que estão se desenhando diante de nós, tá? Pessoal, em tempo de crise sanitária, a virtude humana ela ganha um destaque ali no trabalho que é incansável, né, dos profissionais dedicados a manter minimamente a ordem social em meio ao caos. Por outro lado, a gente vê em situações de crise também o lado ruim, né, do ser humano. Nós vemos aí maracutaias online crescendo vertiginosamente, o pessoal que vive à margem da sociedade também aumentando em determinados lugares, ainda que em certos casos, né, a coisa tenha melhorado, talvez na época da crise sanitária, em virtude da menor circulação de pessoas. Diante de tanta incerteza, multidões começam a buscar na internet resposta para perguntas que às vezes nem os maiores especialistas já encontraram. O anseio por explicações vai angustiando ali boa parte da população que fica presa na incerteza do que virá no futuro. A gente não sabe exatamente como vai terminar essa história das crises sanitárias, a crise na Europa, todas essas crises aí. Uma coisa, porém, é certa: existe muita manipulação em jogo, seja econômica, política ou ideológica. Em círculos mais restritos, esse processo de distorção da realidade é chamado de propaganda. E é nesse mundo de alteração dos fatos para fins particulares que se situa, por exemplo, a ideia de programação preditiva. Programação preditiva é uma teoria um tanto mirabolante, segundo a qual governos e grupos privados estariam usando filmes, programas televisivos e livros de ficção como ferramentas de controle das massas. O objetivo seria adestrar a população para aceitar como válidos eventos projetados para o futuro. Essa proposta foi feita pela primeira vez, essa ideia de programação preditiva, pelo pesquisador Alan Watts. E a estratégia tornaria as pessoas mais complacentes perante uma nova realidade que se quer implementar. Nesse contexto, a indústria cultural funcionaria como um veículo para consolidar essa tática de propaganda. Isso porque, ao assistir algo que uma pessoa normalmente percebe como entretenimento, a resistência crítica fica muito reduzida e as mensagens são recebidas com maior facilidade. Há quem diga, inclusive, que existe uma relação entre a programação preditiva e a teoria da aprendizagem social. A aprendizagem social é a capacidade de reproduzir um comportamento observado, funcionando, portanto, como base na imitação. No experimento mais popular relacionado a essa teoria, as crianças batem ou ignoram um boneco, dependendo do comportamento que viram ser exibido por um adulto, né? Muitas pessoas reputam como sendo exagerada essa concepção da maneira como os eventos são premeditados. Um nome, porém, é capaz de trazer um fio de realidade para toda essa teoria da programação preditiva. Eu estou me referindo a Chase Brandon, que trabalhou durante 35 anos como oficial de operações secretas da CIA. Ele se aposentou em 2006, mas continua prestando consultoria para diversas instâncias da comunidade de inteligência, do Departamento de Defesa e para várias organizações estaduais e federais norte-americanas. Em sua missão final, Brandon era um oficial sênior da diretoria da Agência Central de Inteligência, atuando como porta-voz da organização e
contato oficial da CIA com o setor de entretenimento. Ele era o responsável pelo escritório de ligação da CIA com a indústria do entretenimento. Ele prestou, por exemplo, consultoria técnica para muitos filmes, séries e documentários, como Missão Impossível 3, Identidade Bourne, 24 Horas, além dos canais Discovery, Learning, entre outros. O Chase Brandon era exatamente a conexão entre os projetos do serviço de inteligência e os produtores de Hollywood. A mais poderosa indústria cultural do mundo tinha, com Chase Brandon, a ligação com a maior agência de propaganda americana. A participação da CIA na indústria cinematográfica é algo hoje já muito bem documentado, né? Como no livro da Tricia Jenkins, The CIA in Hollywood, né? Traduzindo para português, a CIA em Hollywood, como agência molda filmes e a televisão. Existe, porém, outra influência que tem crescido vertiginosamente, mas que ainda é pouco conhecida para o público. É aquela que vem de Pequim, né? Em matéria que foi veiculada no ano de 2021 pelo jornal britânico The Guardian, foi divulgada uma pesquisa pelo grupo Pan America, né, mostrando que os estudos e diretores têm continuamente alterado seu elenco, roteiro, diálogo e locações no esforço para evitar antagonizar ou gerar problema com oficiais lá do Dragão do Oriente. O estudo cita mudança em filmes como Homem de Ferro 3, Guerra Mundial Z e o novo episódio lá da franquia Top Gun, né, o Top Gun 2. No caso, por exemplo, Doutor Estranho, a matéria cita a alteração de um personagem que originalmente era um homem tibetano passando para uma mulher celta. Essas constatações, elas nos oferecem uma oportunidade de reflexão sobre os jogos retóricos que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Enquanto os norte-americanos estão culpando lá o Dragão do Oriente e estes responsabilizando o governo de Washington, a mídia segue buscando ali aumentar sua audiência. O problema é real. As vidas são prejudicadas e a gente ainda não sabe como é que todas essas crises, essa multidão de crises vai terminar. E por isso, diante de tantas dúvidas, uma coisa nós podemos ter como certa: a disputa de narrativas segue forte como nunca, de modo que precisamos exercitar cada vez mais o espírito crítico no esforço de tentar separar os fatos da mera propaganda. Sabe aquelas previsões que os Simpsons fazem, né? Mostram as coisas no desenho, depois as coisas acontecem? Isso pode ser um exemplo de programação preditiva. A programação preditiva tem, portanto, o objetivo de preparar as pessoas para que elas possam responder da maneira como o sistema quer que elas respondam diante de coisas que eles estão programando para fazer no futuro. Então, eu quero perguntar para você, o que você acha? Você acha que a programação preditiva é real ou é apenas um delírio do pessoal que gosta de ficar procurando pelo em ovo? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fique com Deus, amém, suas coisas, tem que é bom. Fica o convite para vocês estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo, e também para vocês estarem conosco aqui dando uma olhada nos livros que eu separei a dedo para vocês. Esse aqui com 60% de desconto, Mindset de Faxineira Milionária em 5 anos, Transformação Total do Seu Dinheiro, também com desconto especial, e também Empreendedorismo Transformador. Aproveitem, um forte abraço, fique com Deus, amém, suas coisas, tem que é bom. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like. Se você quiser receber todas as novidades aqui no canal Daniel Lopes, clica aqui embaixo no sininho das notificações e bota lá para receber todas as novidades. E além disso também, fica o convite para você dar um like aí no vídeo, porque quando você dá um like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e começa a mandar o conteúdo para mais pessoas, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!